A paz do Senhor a todos meus queridos irmãos, amigos, companheiros. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Revista Adulto, lição de número 10, data de 5 de março de 2023. O tema da nossa lição deste próximo domingo será o avivamento na vida pessoal. Textual fica em Salmo 63, versículo 3 e 4, que diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A verdade prática diz assim: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Bom, a leitura bíblica em classe fica ali, a base é Salmo 63, do versículo 1 ao 8. A verdade prática, já lemos, né? Agora, a palavra-chave dessa lição será... Deixa eu consertar aqui. Tá meio... Isso. A palavra-chave dessa lição será fervor. E o que significa? Fervor significa intenso sentimento religioso ou uma grande fé. É aquela pessoa que expressa a fé diante da sociedade, independente da circunstância, independente daquilo que pode acontecer. Aquela pessoa que demonstra a sua fé diante da família, diante dos vizinhos, diante da sociedade como um todo, no trabalho. É aquela pessoa que demonstra fervor, intenso sentimento religioso. Bom, a introdução diz assim, é vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Muito bem. Nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Bom, essa lição vai falar sobre o avivamento na vida pessoal de cada crente, na vida particular de cada um de nós. As lições que antecedeu falou do avivamento mundial, falou do avivamento do Brasil, falou também do avivamento lá de Pentecostes, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o que é isso, o que representa, o que é Pentecostes, tudo certinho nós vamos estudando. Agora esta lição vai puxar para o lado pessoal de cada crente, o que é ser um crente avivado e o que é ter uma vida avivada. Como ela se expressa, né? Como, assim, percebemos se uma pessoa é ou está avivada ou não. Isso reflete em alguns comportamentos que a pessoa tem perante Deus, perante a igreja, perante a família e perante a sociedade. Bom, o primeiro tópico vai falar o avivamento na vida do salmista. Bom, o primeiro subtópico, uma busca sincera. Eu vou ler só alguns trechos, algumas partes, tá? Porque a ideia desse vídeo é trazer a informação da lição, do conteúdo, de maneira bem rápida, bem prática, objetiva, e assim para que lance à luz algumas ideias, questionamentos, perguntas, ou até mesmo opiniões, para ser tirado ali as dúvidas na EBD presencial ali que os irmãos vão ter ali em sua congregação. Uma busca sincera.
diz assim um trecho aqui, ó: Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Aí o salmista está querendo dizer o quê? Que a alma e o espírito dele anelava, ansiava por Deus constantemente. Porém, na sua vida pessoal e cotidiana, no mundo que ele vivia ali, ele via um mundo totalmente oposto, um mundo pervertido, corrompido, as pessoas cheias de malícia, de maldade. Então ele fala, uma terra seca, cansada, onde não há água. Então veja o contraponto. O salmista, ele tinha um anseio por Deus, pelas coisas de Deus, de estar na presença de Deus, de viver uma vida santa diante de Deus, obediente à palavra de Deus, mas no seu cotidiano, na sua realidade, no seu mundo ali que ele vivia, ao entorno dele, ele via algo cansado, uma terra árida, sem água, escasso, né? Uma realidade oposta. E o salmista fala que ele tinha sede de Deus. E por isso, aquela constância, aquela busca pelas madrugadas, aquela constância de querer estar nos atos do Senhor, no templo do Senhor, porque era esse o método que ele usava para vencer essa realidade que ele vivia, né? Essa perseguição, esse mundo corrompido, o sistema totalmente avesso, contrário. Então é como se o salmista estivesse em uma busca desenfreada, na busca de viver uma comunhão com Deus, mas em contrapartida a sua realidade lhe puxava para as coisas contrárias àquilo que Deus queria com ele, planejava para ele. Então, é a mesma coisa no nosso dia, trazendo essa aplicação para os nossos dias. Hoje nós vivemos em um sistema corrompido, onde a nossa realidade puxa a gente para as coisas do mundo, puxa a gente para ter comportamentos e atitudes mundanas, né, de pessoas que não conhecem, que não temem a Deus. E nós temos essa briga, e nós temos que, diante dessa situação, nos manter puros, santos e com as vestes brancas em meio a um lodaçal. É mais ou menos isso. Então, qual é o segredo? Ele passou aqui um segredo. Como que nós iremos fazer para, em meio a uma realidade contrária às coisas de Deus, como que nós iremos reagir, como que devemos fazer para nos mantermos em plena comunhão com Deus e uma vida avivada. Ele continua aqui, ó. Segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Deus é o nosso auxílio. Aí ele fala aqui, ó, nada é tão consolador para uma vida avivada do que o crente ter Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. Um verdadeiro avivamento pessoal promove bênçãos da segurança divina na vida do crente. Eu deixei anotado aqui, ó, que o salmista sabe que lembrar de Deus e meditar em sua palavra é a garantia de auxílio, júbilo e segurança. Bom, o que significa auxílio? A palavra auxílio significa ajuda em momentos difíceis. Deus está sempre pronto para nos ajudar em momentos difíceis, em momentos que nós temos dificuldade de sair de tal situação sozinho. Então, o que o salmista fazia? Ele buscava Deus nesses momentos e tinha Deus como seu auxiliador, aquele que ajuda nos momentos que a gente já não tem mais força e nem recurso para reagir a certa realidade que enfrentamos. Segundo, Deus é o refúgio. O que é refúgio? Amparo, um lugar onde se foge para escapar de um perigo, um asilo, um retiro. Então Deus ele se torna o nosso refúgio e fortaleza. O que é fortaleza? Lugar fortificado que proporciona extrema segurança e proteção.
Então, nesses momentos, o salmista, quando ele se sentia ameaçado, a sua vida ameaçada, a sua comunhão com Deus comprometida, ele, ao invés de fazer como muitos hoje em dia fazem, eu não sou digno de Deus, eu vou afastar porque eu sou pecador, eu sou falho mesmo. Muito bem, todos nós somos pecadores e falhos. Mas só que o salmista, ele nos ensina, quando ele se sentia assim, impotente, ameaçado, a sua comunhão com Deus ameaçada, a sua vida espiritual ameaçada, o que ele fazia? Ao invés de ele se afastar de Deus, como a maioria faz, ele buscava Deus, ele fazia de Deus a sua fortaleza, ele corria para Deus, né? E tinha Deus como um lugar fortificado de extrema segurança e proteção. Júbilo, o que é júbilo? Grande contentamento, alegria extrema, ou seja, o salmista, apesar das duras realidades que ele enfrentou em sua vida, oposições, perseguições, calúnia, pecados, tantos problemas que ele enfrentou, ele conseguia se jubilar. O que é jubilar? Ele era movido de grande contentamento, e esse grande contentamento em saber que, apesar das circunstâncias difíceis, Deus era soberano na vida dele, estava no controle de tudo, esse contentamento gerava automaticamente no salmista uma alegria extrema. Então, quando ele fala que Deus é nosso júbilo também, ou jubilar, devemos jubilar, era movido por isso, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo, por mais que a situação seja difícil, e esse contentamento gerava uma alegria extrema no seu coração que o levava a cantar, a louvar a Deus em meio à circunstância. E também, Deus, ele tinha como uma segurança. O que é segurança? É estabilidade, firmeza, é estar livre de perigo. Então, veja bem, olha só, ele sentia segurança em Deus, ele sentia a segurança de Deus, ou seja, ele se sentia estabilizado em meio a uma realidade conturbada, em meio a uma realidade instável, ou seja, que não tem firmeza, que não tem estabilidade. Então, a realidade do salmista era avessa à sua realidade espiritual. A sua realidade espiritual, que ele gozava de segurança em Deus, estabilidade. Então, as coisas externas não afetavam a sua fé. As coisas poderiam estar bem ou mal, ele estava estabilizado. E quem dava essa segurança para ele? O próprio Deus. Ele via Deus como a sua segurança. E essa segurança gerava o quê? Firmeza, estabilidade, e ele se sentia tranquilo, ou seja, ausente de perigo, porque ele sabia que na sua retaguarda, na sua dianteira, havia uma proteção divina. Então, olha que grande lição nós extraímos, né? Do que é a fidelidade de Deus e do que ela reflete na nossa vida. E quando nós somos avivados, nós vivemos uma vida avivada, pautada na oração, na leitura da palavra de Deus, na comunhão com Deus, no serviço, né, na frequência ali na casa de Deus, amando a obra de Deus. Olha que o que a fé, o que a fidelidade de Deus vai gerando em nós. Vai gerando tudo isso. E justamente isso nos levará para uma vida vitoriosa na presença de Deus. Nós não vamos ficar à beira do caminho. Nós não vamos ficar para trás. Nós estaremos caminhando rumo às mansões celestes. Outro detalhe aqui, o segundo tópico aqui, ó, o avivamento espiritual do crente, reservando uma agenda de piedade. Aqui, ó, eu grifei uma parte importante desse subtópico. Bom, são elementos que ao longo das escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente. A prática da oração e da leitura devocional das escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Isso é comunhão, é dispensar tempo. E tempo é um sacrifício que você vai fazer. Talvez você está com a sua agenda, o seu dia todo cheio de preocupações, de afazeres,
E é o quê? O que é sacrifício? Eu vou tirar parte que vai fazer falta do meu tempo, da minha vida, e vou sacrificar no altar do Senhor, ou seja, dispensar, dedicar para aquele que cuida de nós, que se importa com nós, com a gente, que se importa com a nossa felicidade, que é o nosso Pai Celestial. Então o salmista fazia isso. A prática da oração também, ó, veja bem, eu grifei uma parte importante aqui, ó. Esse exercício diário de oração é um instrumento maravilhoso para o crente desenvolver uma vida espiritualmente avivada. Na Bíblia, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática de oração. Então, há um ditado que quando a gente se curva diante de Deus, a gente se levanta diante das dificuldades da vida. E é uma pura realidade isso daí. A leitura devocional da Bíblia. Separei uma parte para ler também. Aliás, a Bíblia deve ser lida e estudada levando-se em conta os seguintes aspectos. Ela nos permite meditar nas coisas de Deus, ela previne o nosso coração de pecar, ela nos consola, ela dirige a vida, ela ordena a vida pessoal. As disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Muito bem. E o terceiro tópico, para caminhar para o encerramento desta lição, é a vida pessoal e familiar do crente. Bom, a vida pessoal, aqui fala que o avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo da doutrina e perseverança a respeito do que se tem aprendido. Outro detalhe aqui fala também da vida com o cônjuge. Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. Dentro do relacionamento conjugal tem que ter amor e submissão, certo? Depois, carinho e afeto, comunhão eficiente e atenta, comunicação, cumplicidade, posso acrescentar aqui cumplicidade, não há segredos entre o casal tem que conhecer o seu cônjuge de dentro para fora, né? É o efeito centrífugo, como nós estudamos na lição anterior, que o avivamento ele causa um efeito centrífugo dentro da igreja, de dentro para fora, né? Que nos impulsiona a evangelizar, a pregar, a falar do amor de Jesus, a compartilhar as bênçãos de Deus com a sociedade. E dentro do casamento aqui, trazendo um avivamento para a vida pessoal, assim, nessa área, da área do cônjuge, da área do casamento, tem que ter cumplicidade, comunhão, comunicação, falar tudo, entendeu? Ter um momento de sentar, conversar, desabafar, e assim, um abençoar o outro com a oração, com a palavra, com o aconselhamento. Muito bem. A claridade aqui está dando um pouquinho de trabalho. Bom, e a vida com os filhos, a vida familiar, o avivamento também pessoal vai refletir no seu relacionamento com os seus filhos e vice-versa. Vai ter respeito, atenção, entendeu? O seu filho vai te ver como um pai, como uma mãe, como uma amiga, como um amigo, um cúmplice, entendeu? E não vai abrir brecha para que as más amizades lá fora venham corromper e gerar problemas e possa até causar um afastamento aí dos propósitos de Deus. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente fiel em todas as situações da vida e por isso ele é forte. Ou seja, essa alegria não quer dizer que o crente é isento de problema. Essa alegria é diante do problema. Você está passando por situações difíceis, delicadas, complicadas, mas mesmo assim, esses problemas não afetam a sua alegria. Você é feliz. Por quê? Porque a sua alegria está pautada na sua confiança, na sua fé em Deus. E essa confiança, essa fé que você tem em Deus, Deus faz dispensar do trono da graça dele essa paz que o mundo não pode receber. Essa paz que Cristo nos oferece, que ele falou, deixo a minha paz vos dou, não como o mundo as dá,
essa paz ela é inabalável, porque ela provém do reino de Deus, do reino espiritual e alcança a sua vida. Então, independente da situação que o crente passa, ele é feliz, ele é alegre, entendeu? A alegria do crente não é a ausência de problemas, é ser feliz diante do problema. Bom, a conclusão diz assim: nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que, em todos os momentos e lugares, esteja em comunhão estreita com o Senhor. Muito bem. Meu irmão, cada dia mais está complicado ser crente, ser fiel. Cada dia mais os valores estão sendo invertidos. As coisas estão cada dia mais estreitas para aqueles que querem servir ao Senhor piedosamente, com sinceridade. As coisas estão se estreitando, como o apóstolo Paulo já tinha advertido e orientado Timóteo, dizendo: olha, aqueles que querem servir ao Senhor padecerão perseguições, padecerão momentos difíceis, sofrimentos, mas não é impossível, porque o Espírito de Deus é aquele que nos aviva e nos impulsiona e nos empurra para frente e nos faz ficarmos com os olhos atentos não nos problemas, mas diante do Deus que resolve os problemas. Amém? Eu quero já encerrar essa aula, né? Esse resumo, esse esboço, né? Esse rascunho do assunto a qual será tratado nessa próxima lição. Quero agradecer a todos os irmãos que nos parabenizou aí pela passagem do meu aniversário, dia 25, que foi agora, esta semana que se passou. Eu fiz mais um ano de vida, agora eu estou com 38 anos de idade. Quero agradecer a todos os irmãos que me parabenizou, que lembram de mim, que oram por mim, pela minha família. Continuo rogando as orações dos irmãos em meu favor, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e a gente carece das orações dos irmãos, e fique certo que os irmãos também que nos acompanham estão em nossas orações, para que Deus continue abençoando a todos nós, e venhamos ser impactados por este avivamento, impactado de maneira pessoal, e que esse avivamento pessoal possa ir contagiando várias pessoas, todas as pessoas que estão à nossa volta, começando a nossa família, começando de dentro para fora, na nossa família, na igreja a qual nós servimos a Cristo, fazemos a obra do Senhor, no trabalho, na escola, aonde nós estivermos. Amém? Um forte abraço a todos, que Deus continue abençoando a todos os irmãos. Amém? Até mais, até a próxima.